um brinquedo eletrônico que surgiu sem grandes pretensões, unindo amigos, familiares e estranhos online, e que tomou proporções gigantescas. Vamos conhecer as origens, popularidade até os dias de hoje, em que se transformou em uma indústria monumental do entretenimento em todo o mundo. A história fascinante do videogame, sua criação, evolução e transformação através dos anos. Antes de tudo, fala Jennifer! Peço a vocês seu like, comentário e sua inscrição para receber novos vídeos. Bom entretenimento! O físico William Higginton foi um integrante do projeto Manhattan. Esse projeto que foi responsável pela criação da primeira bomba atômica. Em 1958, no auge da Guerra Fria, ele elaborou um mecanismo que entretesse visitantes do Brooklyn, eu não sei ler esse nome, tá escrito aí, em Nova York. Ele produziu um jogo de tênis com apenas 2 traços primitivos e uma bola, exposto em uma tela de 15 polegadas e processado em um computador analógico, a qual ele batizou de Tennis for Two, ou, em português, Tênis A2. Fez sucesso entre as pessoas que visitavam o lugar, mas mesmo assim William não patenteou seu invento. E a lembrança dele como criador do videogame tornou-se quase nula. Isso porque, em 1966, Ralph Baer, alemão refugiado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, vislumbrou a oportunidade de criar um equipamento que processasse aquele jogo vinculando-o em uma televisão. Em 1967, ele criou o primeiro jogo, o game Ping Pong, a qual 2 figuras no formato quadrado e uma bola apareciam na tela e eram manuseadas por 2 controles. Ele patenteou logo em seguida e 1 ano depois expôs o primeiro console, o Brown Box, que além do ping-pong tinha futebol, vôlei e tiro. Baer levou todos os créditos de ser o criador do videogame, enquanto William caía totalmente no esquecimento. Também ficou conhecida como a Era do Magnavox Odyssey e durou de 1972 a 1977. Era marcada por gráficos monocromáticos simples, ausência de som complexo e se usava transistores em vez de microprocessadores. O Magnavox Odyssey de 1972 foi o primeiro console doméstico comercial, com jogos como o Tablet Tennis. O Pong, de 1975, foi desenvolvido pela Atari e tornou-se um sucesso na versão doméstica. O Coleco Telstar, de 1976, foi outro console popular da época. O Telespiel, de 1975, console da Philips, também fora lançado nesse período. O Telejogo de 1977 foi o primeiro videogame comercializado aqui no Brasil. E um primo meu teve a honra que poucos tinham. Recebeu do seu pai, meu tio, um desses videogames de presente de aniversário. Cheguei a jogar com ele algumas vezes e continha 2 controles e incluía jogos simples, como paredão, tênis e futebol. O fim dessa primeira geração veio entre 1977 e 1978, com a introdução dos microprocessadores nos consoles, o que ofereceu mais recursos e a logística dos jogos mais complexa, tornando o Magnavox Odyssey ultrapassado. O jogo Pong, desenvolvido pela Atari em 1972, impulsionou a criação das máquinas operadas por moedas, que foram colocadas em lugares públicos, como bares, shoppings e lojas. Era o início da era dos fliperamas. Foi uma ideia genial, porque nem todo mundo tinha condições de comprar um console doméstico. Lá pelos anos 1980 até a primeira metade dos anos 90,
Lembro-me das casas de fliperamas lotadas de gente. Grande maioria eram office boys, que entre um serviço e outro iam nesses lugares jogar. O arcade, ou fliperama, só entrou em declínio com a popularização dos consoles, que ficaram mais acessíveis e por perda da exclusividade de certos jogos que só eram achados neles. Hoje ainda se encontra pouquíssimos que sobreviveram como remanescentes de uma época em que dominavam as ruas e que por onde se olhava havia um deles, o fliperama. Os microprocessadores permitiram uma maior evolução gráfica, tanto em cores como em definição em pixels. Os cartuchos também foram outro fator importante, que ofereciam maior variedade de jogos e eram intercambiáveis entre consoles de marcas diferentes. Essa geração abrange o período de 1977 a 1985, e consoles como o Atari 2600 e o Odyssey foram destaques no mercado. Inclusive apareceu consoles que copiavam o Atari, como o Dactar ou Dynacon, que eram mais baratos e acessíveis. Os jogos dessa fase dos videogames que ficaram famosos são o Space Invaders, Pac-Man, Pitfall, River Raid, Adventure, Enduro, Gears Revenge e Asteroids. Ter um Atari sempre foi um sonho meu, não realizado, mas em 1993 conseguimos um Odyssey usado e jogamos bastante nele. Pena que os controles que eram do console Dynacon não suportavam muito e quebravam fácil. Em fins dos anos 1980 e pela década de 1990 adentro, os consoles de 8 bytes chegaram ao mercado submergindo as marcas famosas como Atari, Odyssey, Dynacon, entre outros. O Nintendinho, ou NES, o Sega Master System, vieram do Oriente, Japão, para dominar o mercado ocidental. O avanço em gráficos, som e jogabilidade eram notáveis, e de repente ofuscou os jogos antigos. Entre os jogos famosos dessa fase estão o Super Mario Bros., o The Legend of Zelda, Metro e o Contra. Jogo de fliperama e tiro, que se tornou um dos mais marcantes da época. O Alex Kidd em Miracle World foi o mais vendido para o Master System na época. Em 1980, os Game Boy surgiram da necessidade da Nintendo de inovar no mercado de consoles portáteis, combinando a tecnologia de baixo custo, baterias de longa duração e uma biblioteca de jogos variados. E, falando nisso, não poderíamos deixar de dar o devido destaque ao icônico Tetris. Em 1984, o programador da Academia de Ciências Soviéticas Alexei Pachinov criou um jogo onde blocos em forma de T, letra minós, precisam ser encaixados para formar linhas horizontais completas. Esse jogo coube como uma luva nos Game Boy e se tornou febre global.
Era viciante, simples e intuitivo. Nos anos 90 eu tinha um Game Boy. Ficava horas no Tetris, até meus dedos doerem e incharem. Simplesmente não conseguia parar de jogar. O Tetris, sem dúvida, é o jogo mais acessado da história dos videogames. A quarta geração de videogames também é conhecida como a era dos 16 bytes e compreende consoles lançados a partir de 1987 até o ano de 1997 e destaca-se o Mega Drive, o Neo Geo e o Super Nintendo. As características desses consoles são os microprocessadores de 16 bytes mais poderosos, controles com 3 a 8 botões, cenários contendo escala e rotação em 3D, imagens mais nítidas com pixels mais refinados, CD-ROM e som digital. Lembro-me de meu irmão e um amigo dele que passavam a noite toda, madrugada dentro, jogando Super Mario em 1995. Em 3 de dezembro de 1994 no Japão e 29 de setembro de 1995 nos Estados Unidos, era lançado o PlayStation 1, que vendeu então 103 milhões de unidades. Era o início de uma era, com jogos icônicos como Tekken, o Resident Evil. Eu tinha o Play 2 e gostava muito de jogar o Medalha de Honra, Medal of Honor. Já meu filho, Lucas, gostava do GTA e God of War. Sem dúvida, esse console marcou uma nova fase em termos de gráficos e jogabilidade. O jogo The Last of Us virou série e foi para as telas do streaming por sua riqueza de detalhes e potencial de história narrada em um mundo pós-apocalíptico. Pena que estragaram tudo na segunda temporada com a lacração extrema. A internet trouxe a perspectiva de uma nova fase de jogabilidade. O jogo online, com diversos participantes em tempo real, já é realidade já há algum tempo. Embora não signifique o fim dos consoles tradicionais como o PlayStation ou o Xbox, a indústria está mudando seu foco do hardware para o software e os consoles tornam-se uma ponta de lança para que serviços e jogos cheguem aos jogadores independentemente da plataforma escolhida. Os jogos do sistema de nuvem permitem jogar sem se precisar de um console físico, usando o Smart TV ou dispositivos conectados. Atualmente, já existem assinaturas como o Xbox Game Pass ou PlayStation Plus, que oferecem acesso a uma grande biblioteca de jogos por um valor mensal.
Os jogos estão onipresentes em todos os lugares, unindo amigos, famílias e pessoas online de lugares distantes, tal como em seu início lá no distante ano de 1972. Oi, gente, tudo bem? Então, minha história com videogame, eu tive alguns anos jogando medalha de honra. Inclusive eu comprei um Play 2, mas eu jogava só tiro. Joguei Black, medalha de honra, né, principalmente, o Justiceiro. Joguei vários jogos assim da Segunda Guerra, Call of Duty também. Então fiquei aí uns 3, 4 anos e gastava horas quando chegava do serviço, ia jogar. Final de semana, direto. Ficava assim de sábado para domingo até altas horas. E eu tinha o costume de colocar no som estéreo o som do jogo, né? Então era um tiroteio danado, explosão de bomba dentro de casa, né? Acho que os vizinhos até pensaram que eu era louco. Mas aí vendi o jogo, vendi o Play 2 na Amazon e tinha jogo pra caramba. Acho que eu tinha mais de 60 jogos de disco, né? E vendi, acabou a vontade de jogar e nunca mais encostei em. Meu filho comprou o Play 4 e eu nem cheguei perto. Então é uma coisa que sim, que eu não tenho mais vontade mesmo. Mas eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo aí, da história dos videogames, né? E até o próximo, né? A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!